A roda do feiticeiro é uma construção ancestral cuja origem se perde nas brumas do tempo, entrelaçada com o mistério e a sabedoria dos povos indígenas da América do Norte, especialmente das nações que habitavam as vastas planícies e florestas, que hoje compõem os Estados Unidos e o Canadá. Este símbolo, um círculo de pedras ou desenhos no solo, não é meramente uma formação geográfica ou arqueológica, mas sim um portal para uma compreensão mais profunda da cosmovisão desses povos, uma janela para seu modo de vida, crenças e conexões com o universo. Na roda do feiticeiro, encontramos a convergência entre o sagrado e o terreno, entre o visível e o invisível, entre a razão e o mito, entre a existência e o transcendental. Ela representa o eixo da experiência humana onde se cruzam o tempo, o espaço e o espírito. Um convite para uma reflexão filosófica que ultrapassa fronteiras temporais e culturais, permitindo-nos questionar a própria natureza da realidade e o papel que desempenhamos dentro dela. Ao contemplar a roda do feiticeiro, nos vemos forçados a revisitar a dialética entre civilização e selvageria, progresso e tradição, razão e magia. A roda simboliza o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. Um princípio universal que ecoa nas doutrinas orientais do samsara, nas filosofias greco-romanas do eterno retorno e nas experiências xamânicas dos povos originários das Américas. Seu desenho circular, imutável e perfeito, remete à ideia platônica das formas ideais, ao círculo como símbolo da totalidade, perfeição e infinitude. Mas essa roda não é estática. Ela é dinâmica, pulsante, carregada de energia e significado. Ela marca o centro do mundo, o nável da terra, onde o feiticeiro xamã, ou curandeiro, se posiciona como mediador entre os mundos, entre o humano e o divino detentor de um saber arcano, que desafia a lógica cartesiana e o reducionismo científico. Historicamente, a roda do feiticeiro surge em um contexto onde o ser humano ainda vive em estreita comunhão com a natureza, sem a fragmentação do conhecimento que hoje domina nossa visão de mundo. Para as culturas indígenas norte-americanas, o universo não é um objeto inerte a ser manipulado, mas um organismo vivo, cheio de espíritos e forças invisíveis que permeiam tudo o que existe. Esse animismo, frequentemente desprezado e interpretado de forma simplista pela modernidade ocidental, revela-se como uma forma sofisticada de percepção e interação com a realidade. O feiticeiro, ao utilizar a roda, não está apenas realizando um ritual, está ativando uma conexão simbólica que reflete a complexidade da vida, da consciência e do poder. Ele manipula as energias sutis do mundo, alinhando-se com as forças cósmicas para provocar transformações internas e externas, influenciando o destino individual e coletivo. O papel do feiticeiro, do xamã, do mediador entre os mundos, é crucial para compreendermos as dinâmicas sociais e espirituais dessas sociedades. Ele é o guardião do conhecimento secreto, o estrategista do invisível, o mestre da manipulação psíquica, que domina pela palavra, pelo gesto e pelo ritual. Essa figura é um arquétipo que transcende culturas e épocas, encontrado tanto nas tradições draconianas e reptilianas que permeiam mitos e teorias conspiratórias modernas, quanto nos daimons goéticos da antiguidade, seres de poder e comando, que habitam o limiar entre o humano e o divino. O feiticeiro é, portanto, a encarnação da inteligência estratégica, da manipulação refinada, do comando absoluto através da narrativa. Seu verbo é o princípio ativo que dá forma e sentido ao caos primordial, que cria ordens e labirintos mentais onde poucos ousam entrar. Mas a roda do feiticeiro também nos confronta com a sombra do ser humano, aquele lado obscuro, ignorado ou reprimido pela civilização que Jung chamou de sombra psíquica, onde residem os instintos primordiais, os desejos ocultos, as partes rejeitadas do eu. No xamanismo e nas práticas indígenas, essa sombra é enfrentada e integrada, transformada em força vital e sabedoria. A roda, ao girar, simboliza esse movimento de interiorização e exteriorização, de descida aos infernos interiores para emergir renovado.
É uma metáfora do autoconhecimento profundo, do enfrentamento dos medos mais íntimos, das zonas obscuras da alma humana. O feiticeiro, ao girar sua roda, não apenas manipula as forças externas, mas também as internas, navegando entre luz e sombra, vida e morte, ordem e caos. Essa dualidade é refletida também na própria história da roda do feiticeiro, que, ao longo dos séculos, foi interpretada ora como símbolo de sabedoria, ora como objeto de superstição e medo. A modernidade ocidental, dominada pelo racionalismo cartesiano e pelo empirismo científico, tende a desvalorizar ou ridicularizar esses símbolos ancestrais, vendo-os como relíquias de uma era pré-científica, supersticiosa e irracional. Porém, essa postura revela uma limitação epistemológica profunda. Ao rejeitar o simbolismo e a dimensão espiritual, a ciência oficial perde a capacidade de captar a totalidade da experiência humana, reduzindo-a a fragmentos de dados e fenômenos isolados. A roda do feiticeiro, portanto, funciona como um convite para ampliarmos nosso paradigma de entendimento, incorporando as dimensões simbólicas, mitológicas e espirituais, que são tão reais e fundamentais quanto o que pode ser medido e observado. O simbolismo da roda, ainda, nos remete à ideia do tempo cíclico versus o tempo linear, uma das maiores tensões da civilização ocidental moderna. Enquanto o Ocidente avança pela linha reta do progresso, marcado pelo calendário gregoriano, pela história documentada e pelo desenvolvimento tecnológico, as culturas indígenas permanecem profundamente enraizadas na percepção do tempo como um ciclo eterno. Um movimento repetitivo onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Essa concepção cíclica de tempo é essencial para entendermos a roda do feiticeiro como uma expressão da experiência humana primordial, que reconhece que tudo retorna, tudo se transforma, que a vida é um eterno recomeço. Nesse sentido, o feiticeiro não é apenas um manipulador do presente, mas um guardião da memória ancestral e do futuro possível, alguém que atua na interseção dos tempos, navegando entre as eras. Refletir sobre a roda do feiticeiro é, portanto, mergulhar em uma narrativa maior sobre a condição humana, suas contradições, seus mistérios e seu potencial. É reconhecer que o poder verdadeiro não reside na força bruta, na tecnologia ou na dominação material, mas no domínio da mente, na habilidade de influenciar realidades internas e externas através do verbo, da presença, do ritual. O feiticeiro encarna essa forma de poder que é, ao mesmo tempo, sutil e implacável, carismática e impositiva, ritualística e estratégica. Ele nos lembra que todo ser humano carrega dentro de si essa roda invisível, essa capacidade de girar o próprio destino, de construir labirintos mentais e narrativas que podem prender ou libertar. Essa reflexão é ainda mais urgente na contemporaneidade, onde o domínio da narrativa se tornou a arma mais poderosa da política, da cultura e da economia. Vivemos numa era em que a manipulação da percepção, a construção de realidades alternativas e o controle das histórias são o que define quem detém o poder real. A roda do feiticeiro, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo da inteligência estratégica que governa o mundo moderno, muitas vezes oculta, velada, operando nas sombras dos sistemas e das redes de influência. O feiticeiro contemporâneo não veste mais peles de animais ou levanta pedras, mas maneja algoritmos, redes sociais, discursos e símbolos com a mesma maestria ancestral. No entanto, essa potência também traz riscos e desafios profundos. A roda que gira pode tanto curar quanto destruir. Pode ser instrumento de libertação ou de dominação. O que determina seu impacto é a consciência com que é manejada, o equilíbrio entre a luz e a sombra, o reconhecimento da responsabilidade que acompanha o poder. E aqui reside uma lição crucial que a roda do feiticeiro nos oferece. O verdadeiro domínio não é o da manipulação cega, mas o do autoconhecimento, da integração das partes fragmentadas do eu, da compreensão profunda do jogo cósmico em que estamos inseridos. Assim,
A roda do feiticeiro se torna uma metáfora poderosa para a jornada do ser humano em busca de sentido, poder e transcendência. Ela nos convida a girar nossa própria roda interna, a enfrentar nossos demônios e anjos, a abraçar a complexidade de nossa existência com coragem e sabedoria. Ela nos lembra que somos arquitetos de nossas próprias sombras e luzes, e que somente ao aceitar essa dualidade podemos alcançar a verdadeira liberdade. Aquela que nasce não do domínio sobre o outro, mas do domínio sobre si mesmo. Essa reflexão, ao ser trazida para o nosso tempo, abre um horizonte inquietante e fascinante, pois nos mostra que a roda do feiticeiro nunca deixou de girar. Ela apenas mudou de forma, de cenário, de máscara. Os xamãs do passado tornaram-se estrategistas da mente, os rituais deram lugar às narrativas midiáticas, os símbolos ancestrais se transmorfaram em códigos digitais, mas a essência permanece. O poder da inteligência estratégica, da manipulação psíquica refinada, da presença implacável e do verbo como comando absoluto. E é nesse labirinto sem saída que nos encontramos hoje, entre a sombra e a luz, entre o antigo e o moderno, entre a ciência e a magia, entre o controle e a liberdade. A roda do feiticeiro é o espelho onde vemos refletida nossa própria condição. Uma alma em busca do sagrado, um corpo em luta pelo sentido, uma mente que deseja comandar e transcender. A jornada está posta e o convite é claro. Gire sua roda, mas gire com sabedoria, pois no centro do círculo está o mistério maior, a verdade sobre quem realmente somos.